Eu não sei vocês, mas eu adoro passear pelo Google Street View pra visitar alguns lugares que eu sei que eu não vou poder ir por enquanto, então eu vou lá pra conhecer lugares novos. Mas por esse ser um sistema que vai tirando fotos simultâneas de várias partes do mundo inteiro, pode ser que apareçam algumas imagens bizarras, algumas imagens assustadoras. No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre alguma dessas imagens e tentar explicar o que foi que rolou. Oi, eu sou a Cibele e sejam bem-vindos à Terra do Medo! Um dia, aleatoriamente, eu fiquei sabendo de uma história muito bizarra que envolvia o Google Maps, que é inclusive a primeira história que eu vou trazer nesse vídeo. Daí eu fiquei me perguntando se tinham outras histórias, assim, outros momentos que o Google, ou o Google Maps, ou o Street View, acabou captando ali. Então eu tive ideia de trazer esse vídeo pra vocês. Fora que eu e o Vitor, a gente é muito fã de ficar andando pelo Google Street View, assim, gente. A gente já fez várias viagens. Não é, Vitor? Sim. Adoro. Mas antes da gente começar o vídeo de hoje, confere aqui embaixo se você tá inscrito nesse canal. E aproveita e já deixa o like agora no comecinho, porque ajuda muito a alavancar o vídeo. Além disso, dá uma olhadinha no nosso sistema de apoio, que é pelo Apoia-se. Lá tem algumas recompensas, alguns planos bacaninhas, vai que vocês gostam. E aqui no YouTube a gente também tem o Seja Membro. Agora vamos para situações bizarras envolvendo o Google Maps. Um belo dia de 2019, um homem, ele tava simplesmente fazendo isso que eu e o Vitor fazemos de vez em quando pra passar o tempo, que é ficar olhando o Google Maps pra ver, às vezes, um lugar que morava antes, um lugar que já visitou. E ele fez isso, ele visitou um lugar que ele já tinha morado antes, que era o Moon Base Circle, na Flórida. Só que aí, gente, ele viu uma coisa muito esquisita. Ele olhou pra um lago que tinha ali perto de onde ele morava, e ele viu, dentro do lago, o que parecia muito ser um carro, afundado assim no lago. Aí, na mesma hora, ele ligou pra um ex-vizinho dele, pro ex-vizinho ir lá conferir se, sei lá, às vezes era um erro do Google Maps, alguma coisa assim. E o ex-vizinho foi lá e com um drone, ele botou um drone assim pra ver o que tinha dentro do lago e, gente, realmente tinha um carro lá dentro. E, sinceramente, assim, na minha humilde opinião, não precisava nem de drone pra confirmar nada, porque as imagens que tem é muito claro que era um carro lá dentro, é muito louco. Daí, na mesma hora, que era no dia 28 de agosto de 2019, eles ligaram pra polícia pra notificar o que eles tinham achado. Essa história, gente, ela não cansa de ficar mais doida com o passar do tempo. A polícia foi até o local, né, pra averiguar o que tinha ali, como assim um carro no meio do lago. E a polícia foi e tirou o carro de dentro do lago. Gente, tinham restos mortais dentro do carro. Tinha um corpo dentro do carro. Depois de algumas semanas, confirmaram que a pessoa que estava dentro desse carro era um homem chamado William Moldit, que tinha desaparecido há 22 anos. E essa imagem já estava no Google Maps desde 2007. Só que foi só em 2019 que o cara reparou que tinha alguma coisa. Porque não é todo dia também que a gente fica olhando o Google Maps, né? O William, ele tinha 40 anos quando ele desapareceu. Aí, no dia 7 de novembro de 1997, ele saiu, foi pra uma baladinha, beber com os amigos, coisa e tal. Quando era por volta ali de 9h30 da noite, ele ligou pra namorada e falou assim: fica de boa, que daqui a pouco eu tô chegando, tá? Daqui a pouco eu tô em casa. Quando foi 11 horas da noite, ele saiu do bar. Aí os amigos dele falaram que ele não parecia bêbado, só que ele tinha bebido bastante. Ele bebeu bastante no bar antes de ir embora. A partir daí, como passou muito tempo, não tem como saber o que aconteceu certinho. Mas o que se imagina é que ele estava voltando para casa, perdeu a direção com o carro e mergulhou dentro do lago. E a partir daí só foi achado depois de 22 anos. Na época, a polícia abriu o inquérito, ele foi declarado como desaparecido, foi feita uma investigação pra tentar descobrir o que tinha acontecido com o cara. E, gente, simplesmente o caso foi fechado porque ninguém conseguia encontrar ele. Não sabia o que tinha acontecido. A polícia não conseguiu chegar a um veredito. Ah, e parece que só encontraram, mas só deu pra ver do Google Maps a imagem do carro dentro do lago por causa da variação do nível do lago. Porque se tivesse um pouquinho mais cheio, não ia dar pra encontrar. Então, provavelmente não encontraram ele na época por conta disso. O lago devia estar cheio. Desde que eu descobri essa história, gente, eu acho ela muito louca. Eu fico pensando, a polícia abriu uma investigação pra procurar o cara e não encontraram em lugar nenhum. Depois ele é encontrado dentro de um carro 22 anos depois. Por causa do Google Maps, essa história não cansa de ser muito louca. E triste também no final, né? Porque, enfim.
Agora imagina, você tá andando pelo Google Street View, fazendo uma viagenzinha ali pelas ruas, quando vocês se deparam com essa imagem, que é a imagem de uma pessoa deitada no chão com uma outra pessoa parecendo segurando uma picareta, alguma coisa assim. Eu, sinceramente, pensaria que era o caso de chamar a polícia, que nem no tópico anterior, né? Que nem a última história que eu trouxe aqui. Essa imagem é de uma rua em Edimburgo, na Escócia, e de fato foi isso que a pessoa que viu essa imagem fez. Ligou pra polícia e falou assim, olha, tá esquisito isso aqui, não tá normal, vai lá investigar. E a pergunta que fica é, será que o Google Street View acabou pegando uma cena de crime? Durante a investigação, a polícia acabou usando um dos carros que tá aparecendo na imagem pra chegar até o cadáver, entre aspas. No caso, é a pessoa que está deitada no chão. Vocês vão entender. O Dan Thompson, ele era gerente de uma loja de carros e quando ele viu de longe o carro da Google vindo, isso era agosto de 2011, quando ele viu o carro vindo, ele pensou assim, eu não posso perder a oportunidade de ser zoeiro. Foi nessa hora que ele correu lá dentro da loja, chamou o mecânico dele, o Gary Keir, e eles resolveram montar ali uma cena de crime, pra fazer gracinha pra cena do Google Maps. Aí depois de um ano, porque demora um tempo para as imagens irem ao ar, não é imediatamente. Aí depois de um ano essas imagens foram ao ar, a polícia começou a investigar, e aí eles chegaram no Dan, e o Dan explicou toda a situação, que foi só uma gracinha que ele fez. Aí o Dan, ele fez uma entrevista pra BBC, e nessa entrevista ele falou assim, tem gente que mostra a bunda, gente, no Google Street View. E tem, gente, é verdade dele, tá? Tem sim. Mas ele falou assim, tem gente mostrando a bunda do Street View, por que eu não posso? Não pensei de ser mais elegante. Achei que seria mais de bom tom montar uma cena de crime. Aí ele falou que ele já tinha até esquecido que ele tinha feito isso, porque demorou um tempinho pra ir ao ar. E quando a polícia chegou lá, ele ficou assustado com a polícia chegando e pediu desculpa pros policiais. Falou assim, desculpa, gente, eu vou fazer vocês desperdiçarem o tempo de vocês. Mas parece que a polícia achou engraçadíssimo e também não deu em nada, porque não é crime, né, gente? Tava fazendo uma graça. A próxima situação nem é tão assustadora assim. Na verdade, no final das contas, é até fofa. Certo dia, um usuário do Reddit, porque aqui a gente é viciado em Reddit mesmo, sempre tem que ter Reddit, tudo quanto é vídeo. Um usuário do Reddit, ele postou em uma comunidade, um subreddit chamado What the Fuck, uma imagem do Google Maps de uma cena perto da casa dele, que era o seguinte. Era um pier que parecia ter tido uma cena de crime. Basicamente, dava pra ver uma parte que parecia muito ser sangue ali. E uma pessoa, parecia que era uma pessoa arrastando o corpo. Se você for olhar mesmo a imagem, parece muito. O título da postagem dele nem era sensacionalista. Imagina. Ele postou falando, uma cena de crime próxima à minha casa. Essa cena foi capturada em 2009 e realmente, olhando de cima, se você for ver a imagem, parece muito que é uma pessoa arrastando um corpo e tudo muito sujo de sangue. Em plena luz do dia, por que não? Os usuários ali do Reddit, que eram mais céticos, eles resolveram ali desvendar a imagem, dando um pequeno zoom nela. Quando a gente aproxima a imagem, dá pra ver, não tão claramente assim, tá? Porque é difícil de ver sim, que é, na verdade, um cara junto com um cachorro dele que tinha nadado. Ele pulou na água e depois o cachorro saiu. Nisso, quando o cachorro se sacudiu, a madeira, que já era escura, acabou ficando mais escura ainda, e aí parecia sangue. Assim, é fofo, mas vamos combinar que dá pra assustar algum desavisado que for olhar. Inclusive, me assustou bastante. Mais uma imagem de corpo, mas infelizmente dessa vez não é uma ilusão de ótica, não é uma piada ou alguma coisa do tipo. O Kevin Barreira, de 14 anos de idade, ele foi assassinado em 2009 em Richmond, na Califórnia. E até hoje, esse caso tá sem solução. Essa situação sozinha já é triste pra caramba, né, convenhamos. Só que tudo acabou ficando pior quando o pai do Kevin, o José Barreira, ele tava olhando ali o Google Maps e ele encontrou o corpo do filho dele em 2013. Simplesmente ele tava ali vendo onde que aconteceu essa tragédia e tudo mais, e ele viu o filho dele ali claramente na imagem do satélite do Google. E é muito triste essa situação, porque segundo ele, quando ele viu essa imagem, era como se ele estivesse revivendo tudo isso de novo, sabe? Ele viu tudo isso acontecer
de novo na cabeça dele, o sentimento foi o mesmo. E realmente dá pra ver. Eu vou botar a imagem pra vocês, claro que censurada. Onde tá esse quadradinho preto é o corpo do garoto. Onde tá o corpo do garoto. E em volta vocês conseguem ver que a polícia tá ali. Tem um carro de polícia, tem umas pessoas em volta. Então dá pra ver que foi ali no dia que tudo aconteceu. O José exigiu que o Google tirasse essa imagem do sistema. Óbvio, com toda a razão do mundo. E o vice-presidente da Google Maps, ele se pronunciou falando que ia acelerar para eles trocarem logo a imagem, que isso nem era muito comum, eles acelerarem uma coisa assim, mas que nessa situação eles iriam tirar o mais rápido possível. Agora, gente, é uma situação complicada. Por quê? Para fazer esse roteiro, eu reuni várias coisinhas assim que eu fui encontrando sobre o Google Maps. Então eu pesquisava lá, coisas bizarras que aconteceram no Google Maps. E é incrível que sempre aparecia a notícia de que apareceu uma menininha fantasma no cemitério Martha Chapel, no Texas. Aí eu tô olhando pra aquilo, gente, não é possível que apareceu. Eu vou botar a imagem pra vocês, é essa imagem. Eu ficava olhando e pensando assim, não é possível, isso tem cara de Photoshop. Mas aí, em todas as matérias, eu vi muita matéria falando que apareceu e que essa menina foi assassinada, que não sei o quê, e ela foi enterrada nesse cemitério. O caso viralizou foi em 2018, depois de uma postagem de um canal do YouTube sobre essa aparição. O canal é o The Highly Underbelly 2.0 e eles postaram um vídeo como se eles estivessem ali no Google Street View mesmo, andando, aí eles vão, rodam, dá um zoom na árvore. Eu vou botar também o vídeo pra vocês verem. Só que aí o que acontece? Eles deixaram na descrição do vídeo um link pra ir pra essas coordenadas pra gente ver a imagem com nossos próprios olhos. E eu também já tinha procurado antes de ver o vídeo deles, como eu tava vendo muito essa notícia, eu procurei a localização do cemitério e fiquei, gente, andando, parecia uma caça-fantasmas. Eu até tuitei que eu tava parecendo uma caça-fantasmas, que eu tava atrás dessa fantasma. Só que quando você vai pra esse cemitério, quando você clica nesse link que eles colocaram, você vai pra estrada na frente do cemitério. Não dá pra você entrar lá. E é bem pertinente que você não consiga entrar num cemitério pra ver imagem de lá e criar toda essa história de fantasma. Porque, gente, cemitério é um lugar que pessoas sofrem de verdade. Pessoas perderam outras pessoas e vão até o cemitério pra enterrar essas pessoas. E eu não acho pertinente que realmente você consiga entrar no cemitério pra ficar olhando, olha uma lápide, olha não sei o quê. Então achei ok não conseguir entrar nesse cemitério quando eu fui pesquisar e clicando nesse link. Mas, na minha humilde opinião, de qualquer forma, podem ter tirado essa imagem também. Pode ser que antigamente, se tivesse acesso a esse cemitério por dentro e depois o Google tirou, mas na minha humilde opinião aqui, conversando com vocês cá entre nós, eu acho que é a famosa montagem. Acho que não tá aparecendo fantasma, não. Acho que fantasma apareceria de outra forma se fosse aparecer. Sibélia Ghost Hunter aqui com vocês. Agora vamos fazer uma coisa diferente aqui. Vamos dar um passeio pelo Google Maps, porque tem algumas imagens que não tem tanta explicação assim, não tem uma história elaborada por trás, mas são lugares que eu acho interessante de se olhar e tentar entender o que tá rolando. Vamos lá? O primeiro lugar, gente, que a gente vai visitar é esse Jesus Loves You, que tá aqui no meio de Idaho, nos Estados Unidos. Algumas imagens que a gente vai ver por aqui, eu consegui encontrar a explicação, mas esse Jesus Loves You eu simplesmente não encontrei. Não sei o que aconteceu aqui nessa situação, que alguém achou que seria necessário escrever Jesus Loves You. Mas achei bonito, uma mensagem bonita. Tá aqui no meio do nada, simplesmente. É essa a imagem. Aí, acho que foi aqui que eu tentei e não tem como botar Street View, porque eu queria andar do lado disso aqui, a gente não consegue. A gente não tem o nosso livre-arbítrio. Só consegue vir aqui, mas aqui não dá pra ver nada, não. Aqui, gente, vocês podem ver nada. 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 Nada está acontecendo nessa imagem, com certeza. Só que quando a gente vai dando zoom, olha o que vai aparecendo. Por um acaso, é a dona Coca-Cola da passada, que aparentemente fica em Arica, no Chile. Isso aqui, gente, isso aqui eu pesquisei pra ver o que tá acontecendo aqui, porque não é possível. Isso aqui não é fenômeno natural. Isso aqui não é uma questão que apareceu escrito Coca-Cola no meio do deserto, não. Não pode, não aconteceu. Aí o que rola? Isso aqui, gente, foi uma ação da dona Coca-Cola pra comemorar os 100 anos da empresa, os 100 anos da Coca-Cola. Só que aí a gente olha aqui, ó, tá aqui, 125 anos, porque eles não satisfeitos voltaram lá, depois do aniversário de 125 anos,
e colocaram o 125. E essa imagem, gente, foi feita com 70 mil garrafas de Coca-Cola. É isto. Eles fizeram isso. 70 mil garrafas. Isso aqui, gente, vamos conversar sobre isso aqui. Isso aqui é um cemitério de aviões. E eu não ia botar isso no vídeo, só que eu tava conversando com a Mariana e com o Vitor. A Mariana é minha amiga, minha melhor amiga. E eu comentei com eles assim, gente, eu não entendo como as pessoas ficam assustadas quando vem cemitério de avião. E eles ficaram assim, como assim existe cemitério de avião? Eu pensei assim, eu sou um ET, que eu pesquiso essas coisas aleatórias e eu fico sabendo essas coisas aleatórias. Então, gente, isso aqui é um cemitério de aviões. Se você não sabia, eu quero saber se vocês sabiam. Inclusive, comenta aqui embaixo, falem comigo. O que acontece? Isso aqui, esse cemitério de aviões especificamente, é um cemitério de aviões militares. Porque às vezes um avião fica antigo, às vezes um avião não funciona mais. E o que eles vão fazer? Vai destruir? Vai jogar tudo fora? Claro que não, gente. Peça de avião é caro. Ninguém quer ficar gastando dinheiro com peça de avião. Aí, o que acontece? Eles deixam aqui nesse lugarzinho guardado, ó. Tem muito aqui, ó. A gente pode vir pra cá, ó. Isso aqui eu acho que é avião também. Eles deixam aqui porque alguns desses aviões ainda voam. Grande parte deles ainda voam. E alguns não voam mais, mas estão com as peças muito boas, assim. Então, às vezes, danificou uma peça de um outro avião, eles vão lá, opa, vamos no cemitério de aviões para pegar uma peça ali e consertar esse avião. E esse lugar que fica no Arizona, nos Estados Unidos, esse lugar especificamente é um lugar muito quente e mal chove, tem pouquíssima chuva. E eles deixam esse cemitério de aviões, se você for ver, é meio que um deserto aqui. Porque esses lugares são justamente para não ficar chovendo em cima do avião, para não ter umidade, para não estragar. Minha cachorra bateu a cabeça. Você tá bem, minha filha? Mas eles deixam justamente nesses lugares para que essas peças não estraguem, não pereçam. E aí dá para reutilizar. Isso aqui, gente. Isso aqui é isso aqui. Isso aqui é ET. Não sei. Isso aqui é ET. Eu não consegui achar também, tá? Se alguém souber o que aconteceu aqui, por favor, entrar em contato. Porque eu não faço a menor ideia do que seja isso aqui. São marcas no meio do Egito. Claro que não é no meio do Egito, né, gente? Mas é no meio de um deserto aqui. Basicamente, tem uma cidadezinha aqui, pelo que parece. Nossa, bonito. Bom dia. Nossa, muito bom. Nossa! Ai, que mar azul bonito, coisa boa. Mas é aqui, gente. Tem uma marquinha, um carimbinho de ET. Aí o Vitor até falou assim, não, isso aí deve ser um dia. Tá, mas um dia, 2, 5? Tá, o que é isso? Não tem explicação. Se foi um dia, não tem explicação. Deve ter. Eu fui incompetente, não encontrei, mas se alguém souber, me fale. Vamos para a próxima. Isso aqui é uma coisa complicada, menina. Então, isso aqui são prédios da Marinha Americana. Esses 3 aqui, pelo que parece. E esse aqui tem um formato meio esquisito de uma coisa que a gente conhece muito bem, que eu não vou falar nesse vídeo porque eu não quero desmonetizá-lo. Mas tem esse formato, gente. É isto. É este o tweet. É sobre isso. Tem esse formato, um prédio muito esquisito, que eu encontrei algumas notícias de muito tempo atrás falando que a Marinha, o governo dos Estados Unidos, teriam que destruir esse prédio e reconstruir por motivos óbvios. Pra quem não tá vendo a imagem, alguma coisa assim, gente, é um símbolo de uma coisa muito ruim que aconteceu com, principalmente, judeus, há muito tempo atrás, na Alemanha. E eu tô falando em código, em símbolos, justamente porque o querido YouTube desmonetiza se falar sobre esse tipo de coisa, e eu não quero arriscar, porque é muito triste quando um vídeo desmonetiza, gente, sério, dá vontade de chorar. Mas eu pesquisei e parece que o governo americano teve que demolir esse prédio e tal, refazer, só que eu não encontrei nenhuma notícia atual ou de um pouquinho antes falando se realmente aconteceu, se realmente teve que fazer isso, então eu não sei o que rolou, mas assim, é realmente muito complicado e dá pra ver que foi feito, eu não vou afirmar que foi feito propositalmente para ser dessa forma, mas é questão de engenharia. E você vê que esses 2 aqui são iguais. Por que esse aqui não é igual? Se alguém souber também, gente, a caixinha de comentários está aberta para vocês. Ah, esse aqui eu amei. Esse aqui eu amei. Vamos lá. Talvez vocês não estejam enxergando muito bem, eu aproximo para vocês. Tadã! Esse aqui era um navio militar construído em 1911 e ele foi construído no Reino Unido, mas ele está em Sydney. E esse navio, gente, ficou abandonado, ficou a ver navios.
Mas esse navio ficou ali abandonado, gente, e ele virou um jardim, tem um nome pra isso. Virou um jardim flutuante, uma floresta flutuante. Eu achei magnífico. Assim, parabéns aos envolvidos, que no caso é a mãe natureza. Ah, isso aqui é magnífico, gente. Vitor achou que é montagem. Isso aqui é uma plantação, é um jardim que um argentino, fica na Argentina, tá? E um argentino, o nome dele é Pedro Martim, ele plantou isso aqui porque é o seguinte, a esposa dele deu a ideia deles montarem uma mini floresta no formato desse instrumento que ela tanto gosta, que é um violão. Meu espanhol não tá muito bom, mas la guitarra, acho que é o violão. Mas ela que deu a ideia e eles começaram. Essa ideia foi dada em 1977. E eles começaram a plantar. Tem mais de 7.000 árvores plantadas. E, infelizmente, antes de tudo terminar, a Gabriela, que é a esposa do Pedro, ela faleceu. Então ela não pôde ver isso pronto. Mas, para realizar o sonho da esposa, ele continuou plantando. Essa obra, essa coisa linda aqui, ficou pronta em 1982. E, gente, a coisa mais linda. Vamos ver se dá pra botar o bonitinho aqui. Não dá. Não dá, a gente que lute. Isso aqui, gente, é digno de teoria da conspiração. Porque basicamente ninguém sabe o que é isso ao certo. É um padrão metálico, isso aqui é feito de metal. Vou aproximar pra ver se dá pra... Aproximar eu afasto. Eu vou aproximar pra ver se dá pra vocês verem, mas isso aqui é feito de metal e é na China. E ninguém sabe ao certo o que é isso aqui, simplesmente, ó. E é tudo feito de metal no meio de um deserto na China, sabe? E é isso. Basicamente é isso. Alguns cientistas acham, porque cientista também é fifi. Você acha que é só aqui na Terra do Medo que tem fifi? Não, tem cientista fifi. Aí eu vi numa matéria do G1 que um cientista, ele acredita que seja para calibrar satélites na China. Os satélites deles lá, enfim. Pode ser que seja comunicação com alienígenas? Pode ser. Não duvido. Só que... Não sei, não dá pra ver muito de longe, é um pouco pequeno se for parar pra pensar. Então não sei, né? Também tô falando merda, não sei se eu entendo, não entendo nada de calibração de satélite, mas fica aí a curiosidade. Tem um troço desse de metal no meio do deserto da China, você vai dormir hoje sabendo disso. Você não sabia 5 minutos atrás. Esse foi um vídeo mais de curiosidades mesmo, pra gente passar o tempo sabendo de umas coisas inúteis, umas coisas bem divertidas. Porque, gente, tem coisa que a gente fica sabendo que edifica, tem fofoca que edifica. Esse daqui é um assunto que edifica. E eu espero que vocês tenham gostado. Me contem aqui nos comentários se vocês gostaram. E há boatos, há relatos de que a equipe na Terra do Medo tá querendo fazer uma live viajando ali pelo Street View, por alguns lugares assombrados, algumas coisas assim que dão medo. Falem aqui embaixo se isso interessa vocês, se vocês gostam da ideia. Se você gostou desse vídeo, assiste esse aqui em que eu falei sobre 6 parques abandonados completamente macabros. Ou então, assiste esse aqui em que eu falei sobre a epidemia de dança que matou pessoas. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e até a próxima. Tchau!